Venha conhecer o verdadeiro amor, o amor verdadeiro que Jesus ensinou. Este é um dos motivos que me conquistou. Depois de receber, nunca mais ninguém tirou. Esta dádiva divina em mim irradiou. Eu quero viver para sempre com este puro amor. Este amor me acompanhará para onde eu for. Quero viver eternamente com este verdadeiro amor. Pois eu tenho certeza, todos que experimentou nunca se arrependeram em viver este amor. Venha ser feliz, assim como eu sou. De todos que receberam deste supremo amor. Aleluia. Senhor Deus, mais uma vez louvamos o teu santo nome pela grandeza, Senhor, da tua obra, da alegria que nos proporciona a cada momento. E vamos mais uma vez tratar de um assunto de grande importância nas nossas vidas, porque isto é uma dádiva divina. Vamos falar hoje, entender o grande benefício que nós temos de alcançar a verdadeira fé. Nós te adoramos e pedimos a tua proteção
e discernimento do teu Santo Espírito para falar deste assunto, no nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui falando alguma coisa a respeito deste assunto tão importante na nossa caminhada, que é a fé. Já falamos algumas vezes, colocando a diferença entre a fé natural do homem e a fé espiritual. Mas hoje vamos nos manter mais em cima da fé espiritual, porque é em cima desta fé que nós vamos alcançar a vida eterna e também vários benefícios que recebemos nesta caminhada, nos dando força para entender da Tua Palavra, para alcançar objetivos e, por que não, a vida eterna. Mateus 6:30 diz o seguinte: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, mostrando aqui o próprio Senhor Jesus, dando entender que nós temos sim uma grande importância para Deus, porque nós desde o início não acreditávamos, não tinha este entendimento, que através desta dádiva que nós tantas vezes abria nossa boca em orações copiadas que aprendemos das tradições, nós colocava tantas pessoas intermediário para chegar a Ti, e sendo que nós chegamos diretamente, nós temos esta oportunidade de falar diretamente com Deus. Então, Jesus ele nos chama a atenção disto. Se ele tem o maior zelo até com as ervas do campo, por que não teria conosco que é a coroação da feitura das suas mãos? E Mateus ainda 8:10 diz, e Jesus ali chamando a atenção dos discípulos, de um certo homem, um centurião, que chega a ele procurando a cura de um dos seus servos, dos seus comandados. E ele era um servo que aquele homem gostava muito e tinha adoecido. E aquele homem comete ali um ato que chama a atenção do Senhor Jesus. E diz assim: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então porque ali tinha aquele homem que ouviu falar que Jesus ele processava curas maravilhosas, e aquele homem não estava doente, era alguém que não é apenas por ele prestar um bom serviço, ser aquele servo obediente, mas ele gostava daquele servo. Então fala do centurião de Cafarnaum. E ainda Mateus 17:20
E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, quando Jesus ali ensinando os discípulos dele, teve uma ocasião que ele realizando curas, expulsando, e teve também uma situação de um homem endemoniado que eles não conseguiam expulsar aquele espírito maligno daquele homem. E Jesus queria fazer eles entender que tudo era possível se tivesse fé. Mas só para isto que serve esta fé? Não, ele estava dando simplesmente alguns exemplos. Exemplo do que a fé poderia, através da fé, o que eles poderiam realizar. Não que tivesse necessidade de mandar o monte sair daqui, colocar lá no meio do mar, e esse tipo de coisa, da planta sair daqui, como no caso da amoreira, ele dando aqueles exemplos. E como eles conseguiriam que aqueles espíritos imundos obedecesse e realizasse aquilo que eles mandassem, que eles ordenassem. E em Marcos 11, ainda Mateus 17, Mateus 17, vamos ver Marcos agora, 17, que nós já lemos, 17 e 20. Marcos 11. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Para que eles não duvidassem. Por que ele fala a fé do tamanho do grão de mostarda? De uma semente de mostarda, que era uma das menores sementes das hortaliças. Eu tenho entendido da seguinte forma, que aquele homem que diz que tem mais fé do que todo mundo, quer fazer como todo... Não, nós só conseguimos as coisas com Deus quando nós nos colocamos na condição de dependente dele. Reconhecendo a nossa pequenez, que em tudo nós somos dependentes de Jesus, dependente do Espírito Santo, dependente de Deus. Esteja ali num perigo, numa situação difícil, para nos desvencilhar de uma coisa que nós estamos achando que é impossível. Então nós dependemos e temos um grande benefício deste instrumento que Deus dispensa para cada um de nós. Lucas 17, 5. Disseram então os apóstolos ao seu Senhor: acrescenta-nos a fé. Este versículo de Marcos 17, 5, ele é importante porque se nós não temos algo, vamos buscar em quem pode conceder. E pedindo a Deus para uma causa justa, para a realizar a obra dele nas nossas vidas, para realizar algo que nós sentimos que em nós só não temos capacidade, então vamos alcançar este benefício através da fé.
através das orações de uma súplica ao Senhor para que acrescente a fé. E ainda no versículo, no capítulo 17, versículo 6, ele disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desraiga e daqui, derraiga-te daqui e ponha-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, aquilo que nós acabamos de falar é coisas que, ao nosso ver, é impossível realizar, mas com o poder de Deus, nós somos capazes de tudo. Só lembrar um pouquinho, será que se Davi, sendo ali um adolescente ainda, a qual todos os soldados formados, preparados, treinados, não conseguia fazer, será que se ele não tivesse fé, ele conseguiria vencer aquele valente que as escrituras traz nome de Golias? Acredito que não. Então, todos os feitos que nós realizamos, nós precisamos desta fé. Mas hoje nós não estamos falando da fé natural, nós estamos falando daquela fé que é dom de Deus, que só realizamos quando estamos na dependência de Deus. Ele age por nós através de maneiras que nós, como homem, não conseguimos entender. E Efésios 6,16 diz assim: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apartar todos os dardos inflamados do maligno. É aquilo que nós acabamos de falar a respeito da nossa caminhada, de atos que seriam tão difíceis realizar por nós mesmos, mas quando nós colocamos ao cuidado do nosso do nosso Deus, do nosso Criador, aquilo pode ser realizado de formas milagrosas. Ainda indo mais além, nós dependemos desta fé até para pregar uma mensagem, porque a carne, ela é esta opositora a tudo que é espiritual. Nós precisamos estar munidos desta fé para poder termos entendimento para falar da palavra da verdade. E sem esta fé, eu diria que é impossível fazer isto. Agora vamos ter alguns exemplos que o escritor aos Hebreus deixou no capítulo 11, do 1 até o 9, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se não for esta fé espiritual, que alguém até duvida, que não tem uma experiência com uma experiência espiritual vinda dos céus, ele jamais vai conseguir entender isso. Então nós temos que fazer ali como os apóstolos fizeram com o Senhor Jesus: acrescenta-nos a fé. E nós somos dependentes dela para realizar a longa caminhada que temos até chegar ao arrebatamento. Então, esta fé, porque nós nunca, carnalmente, nós nunca vimos Deus, são coisas que nós nem imaginávamos
sobre a eternidade. É aquilo que nós não esperávamos, mas hoje, pela fé, nós esperamos já que vivemos, temos uma convicção que já vivemos a eternidade. No versículo 2 diz assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Quem são esses? Enoque, o próprio Noé e tantos outros que alcançaram grandes benefícios. E aqui a palavra ainda continua, fazendo nós sabermos o que estes irmãos lá do passado deixaram como exemplo na história, aquilo que eles alcançaram. Aí no versículo 3, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. São coisas que nós só entendemos pela fé também, porque os cientistas que não têm um temor a Deus, eles combatem contra esta criação do mundo. Mas nós sabemos que nada disso se fez sozinho, se não fosse Deus, pela palavra, ele criasse estas coisas. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sabe que houve algo por trás disso tudo para ser criado estas magnitudes todas, essas coisas maravilhosas e coisas que nós não conseguimos, pela nosso entendimento carnal, jamais nós vamos conseguir alcançar. Então, qual é o benefício da fé? Que o assunto é este. Os grandes benefícios que nós temos através da fé é ir realizando, ultrapassando barreiras, vencendo batalhas, sobrevivendo neste mundo tão difícil que é. E com isso nós vamos galgando a cada dia e alcançando a grande plenitude de Deus. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E interessante que quando Deus vai cobrar a Caim aquele ato horrível que ele cometeu, ele ainda com toda a arrogância disse que não era guardador do seu irmão, sendo que ele tinha tirado a vida do próprio irmão. Mas Abel era aquele que confiava na eternidade, tinha uma convicção que nós temos de voltar a esta eternidade e viver ao lado de Deus. Então, para a salvação, nós dependemos desta fé. É acreditar daquilo que nós não estamos vendo, mas que estamos esperando. Aí o verso 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agrada a Deus. Então, esse ato aqui, ele fala daquilo que nós estamos esperando, que é o arrebatamento. Nós, como igreja, nós esperamos este grande evento, mas de que maneira? Esperamos pela fé. Só pela fé que nós vamos alcançar esta
grande misericórdia, que Deus vai assim nos alcançar também como alcançou, ou melhor, nós vamos alcançar de Deus assim como Enoque alcançou esta tão grande maravilha que foi o arrebatamento. 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É porque merecemos? Não, é porque nós temos convicção na graça, na misericórdia, no perdão para alcançar isto. Não é porque nós merecemos. É porque somos bonzinhos? Não, nós não somos nada bonzinhos. Nós somos bem ruinzinho, na verdade. Nós somos ruins. Está longe, nós estamos longe ainda de alcançar a perfeição do amor, apesar de falar tanto nele. E uma recomendação do próprio Senhor Jesus para amar o nosso próximo, assim como a nós mesmos. Nós estamos ainda bem longe de alcançar isso. Precisamos de fazê-lo pela fé, orando, buscando um aperfeiçoamento a cada dia. Aí vamos falar um pouquinho de Noé, no versículo 7, assim, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, sem fé é impossível. E hoje, como vamos construir esta arca? Orando também pelos nossa família, para que o Senhor tenha misericórdia. Abraão, ele deixou esse exemplo ali com seu sobrinho. Estava ali naquela cidade devastadora de almas, porque só vivia a prática do pecado. E quando aquele anjo chega ali na casa de Abraão, ele pede por várias vezes, mas nem pensando tanto naqueles que moravam em Sodoma e Gomorra e nas suas circunvizinhas, mas no seu sobrinho que estava lá. E o Senhor envia aqueles anjos para tirar aquela família de lá e destruir, e de exibir aquela cidade no juízo que estava decretado. Assim como hoje nós sabemos que tem um juízo sobre o mundo, e nós desejamos que alguns amigos, familiares nossos possam se salvar. E o que nós temos que fazer? É pregando a palavra, esta palavra, fazendo com que ele também alcance esta fé, para receber misericórdia também, ser alcançado pela misericórdia. E orando, por que não orando? E o último versículo de hoje, que é o 9 de Hebreus, para encerrarmos esta meditação no grande benefício que temos da fé, diz assim: pela fé habitou na terra das promessas, da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Esse versículo só nos chama a atenção por uma coisa. Nós não conhecemos a Nova Jerusalém, que vem do céu. Temos um retrato falado dela pelas Escrituras,
e nós acreditamos que é verdadeiro, e é verdadeiro mesmo, e nós, pela fé, nós vamos alcançar esta grande dádiva que é morar nesta cidade protegida pelos anjos, guardada eternamente pelos anjos, e aonde não vai haver enfermidade, não vai haver morte, não vai haver roubo, não vai haver traições e nada disso. Mas como vão alcançar um lugar tão maravilhoso desse? Só pelo benefício da fé. E para alcançar esta fé, nós temos que ter a mesma postura dos apóstolos de Jesus. A cada momento estar suplicando a Deus para nos acrescentar esta fé. Porque só a fé natural que nós temos, ela não é capaz de muita coisa. Mas esta fé que é dom de Deus, aquela que nós é medida como se fosse uma sementinha de mostarda, é aquela fé que nos coloca totalmente na dependência de Deus. Assim nós encerramos este pequeno argumento em cima deste assunto tão maravilhoso, que merecia até falar muito mais dele, mas eu creio que por hoje já é o suficiente. Vamos encerrar suplicando a Deus para nos acrescentar esta fé que é tão necessária nas nossas vidas espirituais. Senhor nosso Deus, mais uma vez chegamos a Ti para Te suplicar, Senhor, acrescenta em nossas vidas, da Sua igreja, esta fé necessária. E através desta fé, abrindo nossos olhos espirituais para ver aquilo que está nos cercando. Nós falamos das inúmeras heresias que são semeadas a cada dia dentro desta horta que é tipo da sua igreja, nesta plantação que é tipo da sua igreja. E cada vez vem crescendo estes ramos malignos que não vai servir para outra coisa a não ser para ser queimado. Mas faça com que nossos olhos abram também e acrescenta a nossas vidas esta fé necessária para a nossa salvação. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.